Olá, sou o apóstolo Marcelo e mais uma vez estamos aqui no programa Igreja Viva em Cristo. E eu quero, em nome de Jesus, hoje abordar um assunto polêmico em parte para quem achar que é uma polêmica. Mas todas as vezes que nós, cristãos, durante todo o percurso da história, nos colocamos contra qualquer tipo de atitude, e pecados da sociedade, sempre somos vistos como polemizadores, mas nós não somos. A questão é que pessoas que não conhecem o poder de Deus, que realmente não têm uma fé em Jesus, elas querem realmente assim acabar com a família, acabar com a visão original da igreja e destruir realmente, se puder, com a igreja no mundo inteiro. Mas eu já quero deixar claro para você que isso é impossível. Para destruir a igreja, tem que matar, enterrar e garantir que permaneça morto o Senhor Jesus. Se puder fazer isso, que não vai poder, não conseguiram a primeira vez e não haverá uma nova chance para vocês, então descanse o coração. E se você quiser continuar perseguindo a igreja, pode continuar perseguindo, mas a mensagem de Jesus é clara. No livro de Atos capítulo 2, Jesus estabeleceu a igreja, inaugurou a igreja. A igreja foi inaugurada como sede espiritual da humanidade, desse sistema solar e do universo inteiro, foi em Jerusalém. Não foi em Roma, não foi no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo. A sede da igreja está em Jerusalém. E diz assim a palavra de Deus, capítulo 2 de Atos: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. E foram vistas línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém, está escrito aqui no versículo 5, estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. A igreja estava em Jerusalém, os apóstolos estavam em Jerusalém, Jesus morreu em Jerusalém. A igreja de Jesus, perseguida, começou em Jerusalém. Eu não sei onde é que vocês encontraram que a igreja, ela nasceu em Roma. Só Jesus na causa. Mas vamos lá. Eu não quero ironizar nada, é porque tem coisa que é tão engraçada, sabe? A igreja romana, durante muito tempo, principalmente na era medieval, eles tentaram dominar o conhecimento e rezavam as missas em latim. Se a educação hoje ela não está conseguindo chegar em todos os lugares, com todo o investimento que tem tido, imagina naquela época. Quantas pessoas indoutas, sem conhecimento, sem estudo, haviam naquele tempo. Aí vai se rezar uma missa em latim e o pobre, o plebeu, o ignorado, o desprezado da sociedade não tinham acesso ao conhecimento da Bíblia. Só sacerdotes poderiam ler a Bíblia ou as Escrituras, e depois alguns reis, príncipes, rainhas passaram a ter algum tipo de acesso a alguns livros, ou uma parte de alguns livros da Bíblia. Em 1400, depois da primeira imprensa, o primeiro livro a ser impresso foi livros da Bíblia, né, do Novo Testamento, que começou então a circular. Hoje temos uma dívida, a igreja tem uma dívida, graças a Deus, né, com Lutero, que resolveu se revoltar contra os dogmas da Igreja Católica, contra o Vaticano na época, tentando mostrar para o Vaticano que realmente estava havendo algum tipo de equívoco nos seus ensinamentos, principalmente na questão do perdão dos pecados das pessoas, que era dado para as pessoas, além de algumas sentenças de castigos em cima de milho, etc., ainda também tinha que pagar indulgências. Indulgências era para absorver as pessoas de seus pecados, e essas indulgências também eram pagas
com peças de prata, de ouro, e que eram acumulados lá nas suas dioceses. É muito triste olharmos para trás e vermos que a igreja tinha perdido realmente o rumo, tinha perdido o norte da sua vida espiritual. Lutero, João Hus e alguns outros grandes líderes que resolveram pregar a mensagem de Jesus, resolveram realmente buscar essa fé em Cristo. Essas pessoas, eles prestaram um grande serviço para a igreja e isso chegou aos dias de hoje. Só que, infelizmente, estamos vivendo um tempo também de grandes perigos religiosos. A igreja cresceu, ela não cresceu como uma bandeira só, com o nome de uma única igreja. Em parte isso é bom, em parte não. Em parte é bom porque há uma liberdade para se pregar o evangelho, mas em parte também leva uma visão de que parece que nós somos um povo fragmentado, e nós não somos um povo de Deus, uma única igreja, e que cada igreja, cada bandeira de igreja no caso, elas têm uma mensagem separada uma da outra, como se fosse um ministério, uma função de um trabalho, e que eu admiro e respeito, porque sei que Deus, Ele é muito bom e tem usado diferentes pastores e diferentes ministérios para transformar vidas em nome de Jesus, contanto que o Evangelho de Cristo seja pregado realmente na sua essência e não em parte. Então, a igreja no Brasil, ela infelizmente, durante muito tempo, ela viveu distante da sua verdade, que é a verdade de Cristo. E por isso nos preocupa tanto estarmos vivendo hoje no Brasil algumas pessoas que estão ainda brigando, discutindo, se odiando por causa de tentar provar que a igreja romana é a igreja verdadeira, é a primeira igreja que nasceu e etc. Sabemos que Constantino foi o primeiro papa, ele era um estadista, o cargo papal é o cargo de um estadista, que é uma mistura entre o estadismo e o sacerdócio. E Roma, ela é uma cidade, você para entrar em Roma você tem que pagar pedágio, o Vaticano é um governo, o Papa é como se fosse um presidente lá, um estadista. Quando ele é recebido em países como o Brasil, ele é recebido realmente como estadista, e o investimento é alto. Por sinal, essa última vida do Papa aqui, o chamado Papa Francisco, trouxe um certo prejuízo financeiro para o Brasil, e não só para o Brasil, como também para algumas empresas que estiveram prestando serviço para, não sei, para o Vaticano, vamos dizer, ou para a Igreja Católica no Brasil. Mas isso não vem ao caso, isso são assuntos que se resolvem lá, são assuntos administrativos. Eu quero me pautar então na visão. Quando Roma, ela se estabelece como sede espiritual no mundo, começamos a perceber os grandes desatinos de alguns papas, de alguns arcebispos, principalmente na Europa, na Espanha, na Inglaterra, em Portugal, e mortes, perseguições contra os cristãos que saíam curando enfermos, eles prendiam, eles excomungavam, eles amordaçavam. A igreja que foi perseguida lá no livro de Hebreus capítulo 11, ela é perseguida pelos romanos, e essa igreja, a igreja de Cristo, a que nasceu em Jerusalém, ela é levada para as arenas para servir de espetáculo. Degolados, cerrados ao meio, comidos por leões, tendo que fugir, morar em cavernas, escondidos. Agora, para que andar escondido? Para que ser perseguido? Porque tínhamos um povo, um grupo que queria tomar essa igreja, queria ser o patrono dessa igreja, como tenta ser até o dia de hoje, mas jamais conseguiu e jamais vai conseguir. Porque a igreja, ela nasce mediante uma ação poderosa do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo na igreja, e que a igreja romana, ela jamais teve e jamais terá. Se você vive nessa visão romana,
nessa visão arcaica, que já está se perdendo. Por mais que se queira, está se perdendo. O Evangelho de Jesus, ele é a verdade que liberta. A idolatria, adoração às imagens, culto aos mortos, tudo isso fere os princípios da palavra de Deus. A Bíblia, a mesma Bíblia que é usada em Roma, é a mesma. Se vocês abrirem a Bíblia lá e estudar, vocês perceberão que vocês estão realmente precisando conhecer esse evangelho da salvação de Jesus. Não é crer em Jesus apenas, é viver com Cristo. Jesus, antes de mais nada, ele era judeu. Então, se você pretende acreditar em Jesus e se distanciar dessa visão romana, você deveria, no mínimo, ter práticas judaicas. Mas não é isso que Jesus traz para a gente. Jesus, ele respeita todas as culturas, todos os costumes dos outros mundos, contanto que esses costumes e culturas não firam a vontade do Pai. Então o mundo está vivendo de perna para o ar. Religiões de todo o modelo têm surgido, tentando levar uma mensagem, uma visão de uma nova religião, de algo novo, né? Como se eles estivessem cansados, saturados de ouvir o evangelho da salvação de Jesus. Mas não fique cansado não, filho. Jesus, ele é a salvação realmente. A Bíblia diz que naqueles dias, né, eu acho que esses dias já chegaram, muitos se cansarão de ouvir a doutrina e terão comichão no ouvido e procurarão líderes para si, segundo seus próprios corações, está no livro de Tiago. Então, as pessoas estão assim, não querem mais ouvir o evangelho, não querem mais ouvir a palavra de Deus. Alguns se tornam cansados, mas não é o evangelho que está cansando ninguém. Você está cansado por causa de seus pecados. Você está cansado por causa do vazio que está em sua alma. Nós não somos uma igreja, um povo que vive em guerra com qualquer outra religião. Não precisamos disso. A igreja de Jesus, ela não precisa, ela já tem um inimigo, e o inimigo da igreja de Cristo se chama Satanás, o acusador de nossas almas. Então, se você vive religiosamente, está na hora de você viver como filho de Deus. Eu já vivi na idolatria, eu já vivi cultuando aos mortos, buscando dessas entidades, desses espíritos, dessas imagens, respostas para os mais diversos problemas de minha vida, e eu só encontrei, na verdade, foi um vazio e sofrimento. Mas eu encontrei Jesus, e quando eu encontrei Jesus, por incrível que pareça, não foi nem dentro de uma igreja. A minha salvação, o processo de minha salvação começou no meio de uma mata. Foi quando Jesus apareceu a mim e começou ali o meu processo para a minha salvação. Hoje eu conheço o poder de Deus. O templo onde nós nos reunimos para pregar o evangelho é apenas um detalhe, porque Deus é que se manifesta em nossas reuniões. Somos a igreja viva e eu tenho certeza que Deus, ele é um Deus vivo e poderoso. E essa igreja viva só é viva por causa do Espírito Santo. Seja ela com a bandeira pentecostal ou neopentecostal, ou que se autodenomine tradicional, essas igrejas que crêem no poder de Jesus, a essência de Cristo, tem a visão clara do Evangelho, ela vai viver o arrebatamento. A promessa de Jesus na igreja dele é o arrebatamento, é a vitória pelo sangue de Jesus contra toda a força de Satanás. Nós não cremos em purgatório, quem nos expurga nossos pecados é o sangue de Jesus. Nós não cremos que vamos primeiro passar por uma sessão de purificação para depois ascender aos céus. Não, a purificação é aqui, agora, é para hoje, é nesse momento. Então você precisa abrir seu coração, entregar a sua vida a Jesus Cristo, só Ele pode mudar você. A sede da igreja, mais uma vez, é em Jerusalém. E se você quiser conhecer, abra a Bíblia. Dentro da palavra de Deus você vai conhecer a salvação que vem direta pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. De lá de Jerusalém, o Evangelho foi espalhado para o mundo inteiro. O Evangelho chegou em Roma através de Paulo, o santo apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo foi para Roma, foi preso, sofreu uma prisão domiciliar, e ali mesmo ele reunia as pessoas
pregava Jesus, falava do poder de Deus, até o dia em que ele foi recebido nos céus. Então, não mude sua visão espiritual, creia no poder de Deus. Nós temos como nossa sede espiritual Jerusalém, os templos que nós temos no Brasil, de qualquer denominação evangélica, todos esses templos são templos que foram separados para adoração ao Senhor, e nós, como servos de Deus, subimos aos templos para adorar o Senhor. É como os judeus que na época da escravidão de Nabucodonosor começou o processo todo de montar as atuais sinagogas que são utilizadas até o dia de hoje, mas todo judeu sabe que é em Jerusalém o lugar da adoração. Hoje, o único monumento que eles têm lá, sagrado até o momento, para poder estar ali orando, buscando a face de Deus, do Eterno, é os muros das lamentações. Mas um dia o templo vai se levantar novamente, e todo judeu, ele tem por obrigação estar subindo a Jerusalém para adorar ao Pai. A mesma coisa é você. Os nossos templos no Brasil é para subirmos para adorar a Deus. Muitos irmãos em Cristo não têm condições financeiras nenhuma de viajar ou subir a Jerusalém, mas é no templo que nós adoramos ao Pai, porque Jesus, no livro de João, Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque não é a cidade de Jerusalém a nossa sede, na verdade. Não tem que ser Roma a sede, não tem que ser capital tal ou endereço de bairro tal que é a sede espiritual da igreja, não. Jesus, ele está com você em todos os lugares. Basta você abrir seu coração, se arrepender dos seus pecados, recebê-lo como Senhor e Salvador de sua vida. E apenas Jesus, Maria, Pedro, João, Tiago, André, Paulo, Tomé e todos os outros apóstolos, ou o nome de qualquer homem de Deus que viveu na história e fez grandes milagres e foram atuantes na igreja do Senhor, não podem ser adorados. Nenhum deles. João, ele diz para João, quando se ajoelha diante do anjo para adorar, o anjo diz: não me adore, adore a Deus. Isso mostra que nem anjos devem ser adorados, né? Paulo, se curvaram diante de Paulo para adorar, e Paulo disse: não me adore, porque só devemos adorar a Deus. A adoração, serviço, culto, todos têm que ser dados ao Senhor. Essa história de que a imagem tal representa não sei quem, a imagem tal representa não sei quem, isso na verdade é até uma ofensa. Por sinal, eu me sinto muito ofendido quando as pessoas falam da mãe de Jesus, de Maria. Eu me sinto ofendido de duas maneiras. Uma estátua que disseram que é de Maria, e todo mundo sabe, todos sabem que não são. É um desrespeito dizer que a mãe do meu Senhor, ela foi jogada na lama dentro de um rio. Mas não está vendo que essa história é para boi dormir, pelo amor de Deus? E olhe que eu respeito a fé de todas as pessoas de suas religiões, mas não sou obrigado a concordar com qualquer tipo de ensinamento que vem enganar as pessoas, oferir os princípios da palavra de Deus, do santo evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma irreverência e uma falta de respeito com Maria, uma serva de Deus, uma mulher de Deus, uma mulher santa. Isso é uma ofensa. Uma ofensa. E eu não aceito essa falta de respeito com a mãe do meu Senhor. Eu sempre respeitei toda a característica, todo o amor, toda a virtude de Maria. A Bíblia nos ensina isso. Temos um serviço, temos uma honra a todo o serviço prestado por Maria, como ela entregou o útero dela para ser dado para o nascimento do Senhor Jesus, do Salvador do mundo, e eu não posso aceitar que ela seja ofendida, sabe, com esse tipo de falta de respeito. Então, você que está me ouvindo, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Vamos abrir os olhos, vamos acordar, porque a palavra de Deus é muito séria, sabe? Já chega de enganadores, falsos profetas, mentirosos, sabe? Pessoas que dizem que são e não são.
Está na hora de nós abrirmos nossos olhos para pregar o Evangelho de Jesus. Alguns textos da Bíblia, baseado em tudo que eu falei aqui, que você pode conferir para poder te dar graça, conhecimento e ajudar você a ter uma verdade de Deus. Você pode ler João capítulo 8, a partir do versículo 31. Você pode ler Apocalipse 22, versículo 14, fala também da idolatria. Também você pode ler também Apocalipse capítulo 7, você vai ter uma visão clara lá também. Você também pode estudar Salmo 115 na Bíblia Evangélica, e na Bíblia Católica você pode ler Salmo 113, parte B. Você também pode estudar Deuteronômio capítulo 27. Você pode também estudar Mateus capítulo 1 e 2, que fala também sobre a genealogia de Jesus e nascimento também. E você pode também estudar também Joel capítulo 2, versículo de 26 a 28, que fala sobre o derramamento do Espírito Santo. E pode ler também Romanos capítulo 1, no prefácio de Romanos você vai encontrar lá quem é que levou o Evangelho realmente a Roma, que a carta que Paulo escreve aos romanos, à igreja de Roma. E você vai ver que a carta que é escrita à igreja de Roma, ela é orientações sobre práticas errôneas que já estavam acontecendo naquela época. Então estude a palavra de Deus. Mais do que você acreditar no que eu estou te falando, creia na Bíblia. A Bíblia explica tudo. A Bíblia não mente. Ela vai te mostrar o caminho para que você saia de qualquer tipo de engano, seja romano ou seja até evangélico, que tem pessoas por aí que se autodenominam evangélicos e estão ensinando também um monte de heresia. Eu não estou aqui para defender placa de religião, não estou aqui para defender nome de ninguém. O único nome que eu defendo 100% é o nome de Jesus. Esse sim é o meu Salvador. Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima.